Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Que o amor de Deus transborde sobre o vosso coração. Hoje, dia 21 de outubro, estamos na quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Com a liturgia da palavra deste dia, vamos nos aprofundar acerca do tema da vigilância e da responsabilidade. A nós foram confiadas muitas responsabilidades, a uns mais, a outros menos, mas todos temos responsabilidades e precisamos dar o melhor de nós para cumprir com a diligência a missão que Deus nos confiou e as coisas e pessoas que Ele colocou sob nossos cuidados. Na primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 3, versículos 2 a 12, Paulo enfatiza essa responsabilidade, falando dele e da sua missão. Paulo, na primeira leitura de hoje, narra a importância dessa responsabilidade, falando de si e da sua missão. A carta remetida aos Efésios tem, portanto, como finalidade animá-los na missão de mostrar que os pagãos foram também chamados a pertencer ao povo de Deus, algo que até então era um dos maiores desafios. Trazendo hoje para a nossa realidade, temos outros tantos desafios, sobretudo os que ainda estão relacionados às exclusões sociais. Nesse sentido, a primeira leitura de hoje nos impulsiona a olhar para esses desafios e, a partir do exemplo de Paulo, devemos servir para que a comunidade também seja fiel a Cristo e o testemunhe com pensamentos, palavras e ações. Para assim cantarmos como o salmista: com alegria bebereis do manancial da salvação. Isto é, Deus quer que todos possam beber desta alegria e salvação. Para isso, o Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 12, versículos 39 ao 48, nos aponta dois caminhos para meditar. A quem muito foi dado, muito será pedido. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas estas parábolas para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que,
não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus conta hoje duas parábolas, a da vigilância e a do administrador fiel, sendo que essas duas questões são para todos os povos, sem distinção. Todos devem estar vigilantes e todos devem administrar fielmente os bens que o Senhor confiou. Cabe aqui avaliarmos como andam nossas responsabilidades desta gestão dos bens que Deus confiou a nós. Começamos, portanto, prestando atenção em todos os sinais e apelos que nos cercam. Jesus pede a seus discípulos que fiquem atentos. O verdadeiro discípulo é aquele que está atento aos ensinamentos do Mestre e vigilantes para cumpri-los em todo momento. Não podemos vacilar. Quem vacila deixa de cumprir os mandamentos e, deixando de cumpri-los, abre brechas para que o erro, o pecado, entre em sua vida e em suas relações. A primeira parábola é um alerta com uma comparação. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Assim como temos responsabilidades com nossa casa e com os demais bens, devemos ter as coisas de Deus. Devemos também cuidar com todo o carinho e dedicação das coisas de Deus. Principalmente com a nossa vida pessoal. Não deixar que o ladrão arrombe a nossa casa, a nossa vida. Significa não deixar que os bens mais preciosos que temos, a justiça, o amor, a solidariedade, a integridade, o respeito, o perdão, a honestidade, a fé, sejam roubados de nós pelos que não querem o bem. Ou seja, não deixemos que nos roubem de Deus. A segunda parábola fala diretamente da responsabilidade que temos com os nossos bens que Deus nos confiou. Não podemos ser imaturos e agir de modo irresponsável. Quanto mais conhecemos sobre as coisas de Deus, mais responsáveis devemos ser com tais coisas. Retornemos ao Evangelho. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. É o que nos diz Jesus hoje. Desta forma, amados, que possamos, a cada dia, rever nossas ações e opções e nos propor a redobrar nossa atenção e nosso compromisso com Deus. Não se pode ser descuidado com as coisas de Deus e com as responsabilidades que Ele nos confiou. A quem muito foi dado, muito mais será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.